Olha, nós agora vamos ter um assunto, um bate-papo muito bacana com o doutor Adriano, ortopedista, que vai falar conosco hoje sobre cartilagem. Sabe aquelas dores, aquelas lesões? E ele também é especialista em joelhos. Todas as dúvidas e conclusões ele vai estar tirando conosco aqui à tarde. Agora no programa Sempre Melhor. Boa tarde, doutor Adriano. Muito bem. Seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui no nosso programa e falarmos hoje de um assunto muito pertinente, muito interessante, que é sobre a cartilagem e também sobre essa tua especialidade, que é sobre o joelho. Doutor Adriano, o que a cartilagem em si, ela regenera no nosso corpo? Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês. A cartilagem ela é um tecido altamente especializado. Nosso corpo ele tem alguns tecidos que é muito especializado. Então a gente tem, por exemplo, a parte neural, né, os neurônios, que transmite os impulsos elétricos. E a gente tem, por exemplo, a cartilagem, a grande função da cartilagem, ela está na nossa articulação e toda vez que você vai fazer algum movimento, ela funciona como se fosse um grande colchão, ela absorve a energia cinética e ela transmite. Então o movimento ele fica muito homogêneo. Se a gente não tivesse cartilagem, seria o osso com osso, seria aquele movimento dissincrônico. E ia ser mais fácil para quebrar. Sem dúvida nenhuma, e a gente não teria toda a flexibilidade e qualidade de movimento. Porque durante a evolução das espécies, houve um desenvolvimento da qualidade do movimento, fazendo com que a gente usasse menos energia. Então, quanto mais energia elástica de tendão e de cartilagem, melhor é o movimento e com menos uso de energia. E por que então, doutor, que é difícil a regeneração dela? Então, todo tecido que é altamente especializado no nosso corpo, ele tem uma regeneração um pouco difícil, como, por exemplo, os neurônios, né? A gente tem pessoas que sofrem lesões neurológicas que, às vezes, ela é totalmente irreparável, né? A cartilagem, o grande problema da cartilagem é que ela é 5% de célula e 95% de um colchão que a gente chama de matriz extracelular, que é muito rica em água. Então, uma vez que você tem uma lesão, primeiro, não recebe sangue, é um tecido avascular. E o grande problema é que mesmo que ela tente regenerar, como é muito pouca célula, até ela conseguir se transformar numa fibrose ou numa fibrocartilagem, numa cartilagem original, é praticamente impossível, principalmente no adulto. Então é um grande desafio da medicina moderna e depois se a gente for conversar, a gente tem alguns avanços nos próximos anos, né? Cultura de célula-tronco, tem algumas coisas bem interessantes, mas ela é um grande desafio pelo fato da não regeneração. E até então, é o caso da regeneração que você disse, esse seria o processo todo da cartilagem, doutor? Sim, a regeneração dela, uma célula do nosso corpo, que é chamada de célula-tronco mesenquimal ou célula estromal, ela precisa se transformar numa célula cartilaginosa que chama condrócito, e o condrócito começa a fabricar a matriz extracelular. Esse é o processo de regeneração. O grande problema é que ele pode não ser completo ou, às vezes, ele pode levar muito tempo. Isso depende muito do indivíduo, idade do indivíduo, atividade física. Até te perguntando, você é corredor, então, teoricamente, pessoas saudáveis que praticam esporte têm uma chance maior de regenerar cartilagem do que uma pessoa obesa, uma pessoa fumante, uma pessoa que abusa de álcool, de drogas, como outro colega estava falando aqui. Ela tem uma tendência do corpo não responder bem a uma terapia regenerativa. Então, no caso dos sedentários, doutor, nós vemos que as pessoas, como a gente estava conversando aqui nos bastidores, a respeito daqueles que praticam atividade física, já tem uma elasticidade maior do que aqueles que são sedentários. Os sedentários em si têm eles em si já sentem mais dores no corpo do que uma pessoa que pratica atividade física, não é isso? Sim. Nosso corpo foi feito para se movimentar, né? Então, o grande problema das pessoas hoje, né, a gente vai falar de lesões, mas o grande problema hoje são as pessoas não se movimentarem direito, não praticarem atividade física, ou às vezes elas entram em alguma atividade física sem um preparo. Então, por exemplo, futebol amador, a gente tem muito mais lesão do que um atleta profissional, porque o atleta profissional ele se prepara muito mais, certo? Quando você treina academia, corrida, crossfit ou joga futebol, mas você está dentro do seu limite fisiológico, você quebra, você destrói, entre aspas, tecido, cartilagem, osso, músculo. E quando você dorme, você tem um chamado recovery, você tem uma regeneração tecidual. Então, pessoas que praticam esporte, elas tendem a ter uma reconstituição de toda, não só da cartilagem em si, mas tudo que envolve a cartilagem, o líquido sinovial, a membrana que envolve o joelho, que envolve as articulações, os tendões. Então, ela tem uma facilidade maior de regeneração.
Todos os estudos que comparam pessoas sedentárias com pessoas ativas mostram que ao longo do tempo as pessoas sedentárias degradam mais cartilagem, perdem mais cartilagem. E tem uns estudos bem interessantes que mostram que quanto mais ativo, mais você libera enzima anti-inflamatória dentro da articulação. Por isso, como eu sou médico do esporte também, eu prescrevo esporte. Então, todo mundo que me procura com qualquer lesão que seja, cartilagem, qualquer lesão que seja no corpo, na fase final eu prescrevo atividade física. Entendi. Nós vamos falar também um pouquinho sobre o assunto que aconteceu na semana passada a respeito do jogador Neymar. Mas antes disso, você estava comunicando aqui agora, doutor, me vem em mente acerca do que a mídia em si tem divulgado sempre em programas comerciais a respeito de publicidade de comprimidos, essas medicações. Você toma o cálcio tal, que é bom para os seus ossos. Você toma a cartilagem de tubarão, que é bom para isso. O que você fala a respeito dessas pessoas, até mesmo acima dos 40 anos, estarem sendo adeptas desses remédios, dessas medicações, sem estarem fazendo nenhum tipo de atividade física? Então vamos lá. Assim, o meu trabalho, eu tento basear o máximo possível em ciência. Né? Existem níveis de evidência científica, ou seja, quando você lança um remédio no mercado, por exemplo, um remédio para reduzir a pressão arterial, ele tem que passar por 7 fases de teste até que a gente veja que realmente tem evidência científica de que ele funciona. Essa classe de remédio, colágeno, glicosamina, condroitina, cúrcuma, diacereína, eles são remédios que a gente classifica como nutracêuticos, ou seja, você toma e teoricamente vai agir na articulação. A gente sabe que toda vez que a pessoa toma alguma medicação, ela tem um efeito placebo, 30% das pessoas melhoram. Não existe evidência científica, pelo menos robusta, na nível 1, de que a pessoa tomando um colágeno ou tomando uma glicosamina, aquilo vai regenerar cartilagem. As pessoas que melhoram, a gente não sabe se tem efeito placebo ou não. Então, eu particularmente, pensando num custo, né, de um tratamento, todo tratamento tem um custo, eu costumo não prescrever. Novamente, eu prescrevo dieta de qualidade, prescrição de atividade física dentro daquele limite fisiológico da pessoa e eu prescrevo... Você faz um cronograma, é isso? Qualidade de vida, entendeu? Qualidade de vida. É diário na vida da pessoa? Sim. Tanto a atividade física está incluído, quanto a alimentação? Sim. Só da pessoa reduzir o peso dela, principalmente se ela reduzir gordura abdominal, ela já reduz em torno de 40% a 50% do sintoma. Ela reduz a chamada reação inflamatória sistêmica no corpo. Então, só dela já começar a se alimentar melhor, ela já reduz a inflamação e dores articulares. Porque, ainda nesse assunto, porque muitas pessoas elas falam assim, eu não tenho paciência para poder praticar atividade, não faço academia, não faço aquilo, mas as propagandas em si, elas falam, toma cartilagem de tubarão, toma o colágeno tal, porque vai melhorar a tua pele, vai melhorar isso, e elas absorvem aquilo para ela, e elas vão tomando diariamente aqueles comprimidos, achando que para ela está tudo bem, não é isso, doutor? Aquilo fomenta, existe o fomento, né? Obviamente a indústria tem interesse nos suplementos, mas não existe evidência que aquilo vai agir e regenerar a cartilagem e a gente pode estar fomentando um transtorno de hipocondríaco, né? Então, eu particularmente não prescrevo. Quando que eu prescrevo? Se você chegar no meu consultório e falar assim, eu tomo e realmente quando eu estou tomando, eu melhoro. E eu sei que custa caro, mas eu quero continuar tomando. Ok. Ou aquela pessoa que tem uma indicação de uma cirurgia cartilaginosa e ela quer ao máximo possível tentar não ser operada. E ela sabe que aquele medicação pode não surtir efeito. Ok, tem que ser muito bem combinado. Agora, tratar como monoterapia, ou seja, eu vou entrar com suplemento alimentar, eu vou te tratar exclusivamente assim, eu particularmente sou contra. Entendi. Como você trata exatamente no departamento esportivo com os jogadores, eu fico imaginando o peso da responsabilidade de todos os jogadores quando estão jogando a respeito de sofrerem determinados tipos de lesões, contrações nos jogos. Nós tivemos agora na semana passada o jogo do Neymar que parou o Brasil e o mundo mediante a situação dele. E sobre essa situação, doutor, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente. Tá, o Neymar, a lesão que ele teve não foi cartilaginosa, tá? Ele teve uma lesão de ligamento de tornozelo, até trouxe um esqueletinho aqui, ó. Esse aqui seria, se quiserem ampliar, chegar um pouco mais a imagem, esse aqui seria um esqueletinho do tornozelo, tá? Aqui é a região de trás, o calcanhar, aqui é a região da frente. Existe um ligamento chamado de talo fibular anterior. Deixa eu posicionar aqui um pouquinho melhor.
Ele vem desse ossinho e vem aqui para frente. Esse é um ligamento extremamente lesionado no entorse de tornozelo no esporte. O Neymar sofreu esse entorse, ele já tinha uma lesão crônica desse ligamento e ele estirou. Eu não sei, geralmente eu já trabalhei com futebol profissional, a gente tem um certo problema de divulgar muito a lesão do atleta profissional para a mídia, né? Porque aí são vários fatores aí ligados. Eu não sei se ele teve ruptura completa ou lesão parcial. Quando ele teve a lesão, olhando por vídeo, a impressão que eu tive é que a lesão foi parcial, ou seja, ele só esticou o ligamento, até que ele está conseguindo voltar a jogar agora. Mas essa foi a lesão que ele teve e que, se tratando de maneira correta, o prognóstico é excelente e não cirúrgico. Ah, que bom. E esse tipo de lesões, quando que a gente sabe, doutor, que determinado tipo de lesões que os jogadores ou até mesmo a pessoa em si sofre, não é cirúrgico? Então, aí depende muito da articulação e depende muito dos sintomas da pessoa. A grande maioria das lesões, elas não são cirúrgicas. A grande maioria são de reabilitação, a fisioterapia, inclusive a fisioterapia brasileira, eu considero a melhor do mundo. Eu já saí várias vezes do Brasil para estudar e a nossa reabilitação... Não, igual. Não, reabilitação brasileira não tem igual. Os trabalhos publicados no mundo todo dos fisioterapeutas brasileiros são excelentes. Algumas lesões que antigamente se achavam que eram de tratamento cirúrgico, como por exemplo uma que é popular entre corredores, chamada de condromalácia, que é uma lesão cartilaginosa da patela, antigamente saía se operando, se teve muito mau resultado ao longo do tempo. E hoje em dia a gente sabe que a condromalácia está ligada a fator biomecânico, ou seja, a pessoa não se movimenta direito, não sabe se programar para o esporte e ela vai correr e ela acaba tendo uma sobrecarga cartilaginosa e dificilmente ela vai para uma cirurgia. Casos extremos, avançados, acaba indo para a cirurgia, mas com uma compreensão melhor da lesão no esporte, porque uma vez que você tem a lesão no esporte, você tem que saber o porquê que aquilo aconteceu. Você sabendo o porquê aconteceu, fica mais fácil de você determinar o tratamento. Não adianta nada você indicar um tratamento cirúrgico, sabe? Às vezes a pessoa volta e se relesiona, mas a grande maioria é de tratamento não cirúrgico. Doutor, nós sabemos que todos nós adultos, até os adultos que estão nos assistindo agora, eles têm que ficar muito atentos mediante a praticar, fazer atividade física concernente à sua saúde, a cartilagem, essa coisa toda. Tem uma idade específica em que até os adolescentes também já têm que ficar atento, ligado concernente a isso? Com relação à atividade física? Concernente à atividade, porque os jovens hoje em dia estão deixando de lado essa prática e estão ficando também sedentários. Então, eu acho que a atividade física ela tem que começar na infância, obviamente ela tem que ser muito bem programada, a qualidade do movimento, a fisiologia do esporte na criança é totalmente diferente do adulto. Depois ela tem que prosseguir durante a adolescência, ela tem que continuar na vida adulta para que seja um adulto saudável, com boas ideias. E a gente sabe hoje que o esporte, a gente sabe exatamente quais são os hormônios, como eles agem no nosso corpo, melhorando a longevidade e reduzindo a possibilidade de a gente ter alguma doença grave lá na frente, inclusive o câncer. Então hoje o órgão endócrino, o maior órgão endócrino no nosso corpo é o músculo. Antigamente se achava que era só endorfina que causava bem-estar do esporte. Não, a gente sabe que hoje o músculo ele secreta um hormônio chamado de miocina. E a miocina, ao longo do tempo, ela vai tendo efeito no corpo da pessoa e vai aumentando a longevidade, vai reduzindo o risco dessas doenças. Então a gente sabe que por exemplo, quem corre, quem pedala, quem faz musculação, tem uma chance muito menor lá na frente de ter câncer, de ter doença, de ter demência senil, de ter Alzheimer. Isso antes, no caso, né? Isso, fazendo atividade física. Agora você citou os adolescentes. A gente vive hoje, eu considero um problema que a grande maioria dos adolescentes hoje fica muito tempo em computador. Sim. Computador e celular. Isso na minha época, eu sou dos anos 80, não existia. Computador, celular e tal. Então, eu tenho, assim, infelizmente, cada vez mais operado joelho de criança e de adolescente, de lesões que eu só vi em adultos. Por quê? Caramba. O adolescente está o dia inteiro no celular, o dia inteiro. Ele vai descer para jogar um basquetinho, para jogar um futebolzinho. Ele não tem o preparo físico. Já começa a sentir dores. Ele sente dores ou ele rompe o ligamento, ele tem uma lesão de cartilagem. Às vezes, descendo uma escada correndo, ele tem uma lesão de cartilagem, que antigamente eu só via em adulto. Eu, por exemplo, fui criado na rua. Anos 80 era mais seguro. Sim. Então, jogava bola queimada, futebol de areia. Então, a gente se movimentava mais nos anos 80 até os anos 90. E agora, por problemas sociais e pela tecnologia, o pessoal fica muito em casa. Então, infelizmente, eu tenho pego lesões que eu só vi em adultos.
E, por exemplo, ano passado eu operei 3 crianças abaixo de 10 anos de ligamento cruzado anterior. Que isso, doutor? Sério? Sério. Então, Uau. Antigamente não existia isso. Você vai pegar a literatura, tem muito pouco estudo de reconstrução de ligamento cruzado anterior em crianças. E tem acontecido. Qual que é a dica que você daria para todos os pais que estão nos assistindo e mães que estão nos assistindo agora? Como a gente está falando sobre adolescentes, na minha infância eu comecei com a natação. Dica de um esporte para que a gente possa praticar, que venha trazer fortalecimento para a nossa cartilagem. Eu deveria ter uns 7 para 8 anos, comecei com a natação. Depois da natação, que vem a caminhada, a corrida, e sou adepto a isso até hoje. Qual que é a dica que você dá para todos os pais que estão nos assistindo agora? Eu acho que todas as crianças têm que ser estimuladas, né, para praticar atividade física. Cada criança tem um comportamento individual para o esporte, umas gostam mais, outras gostam menos. Eu, por exemplo, quando era criança e adolescente, até na vida adulta, eu gosto de esporte. Eu, particularmente, não gosto de esporte de grupo. Então, futebol, basquete, hand, vôlei, eu nunca gostei muito. Até que era ruim demais no futebol. Mas eu sempre gostei muito de esporte, natação, eu gosto de fazer travessia oceânica, faço mountain bike até hoje, já competi em mountain biking, gosto muito de esporte de aventura, montanhismo. A criança ela tem que começar sentindo. Se a criança gostar muito do esporte, começar a ter uma imersão muito grande no esporte, quiser se profissionalizar, é muito importante que os pais busquem treinadores profissionais de educação física qualificados que entendam de criança e de adolescente para acompanhar. Porque no futebol, por exemplo, a gente pega os jogadores de base, eles começam muito cedo e dependendo da lesão que eles venham a ter, pode interromper a carreira de maneira definitiva. Às vezes é um craque, e às vezes ele acaba tendo uma lesão que não consegue se tratar, uma lesão grave, e acaba perdendo um tempo da carreira, e isso vai decepcionar tanto a criança quanto os pais. Então é importantíssimo se preparar para o esporte, independente da idade. Importantíssimo ter um profissional de educação física qualificado naquele esporte fazendo acompanhamento, senão vai lotar meu consultório. É isso aí, lotar no sentido pejorativo de querer cuidar das pessoas, não é isso, doutor? Sim, sem dúvida. De tratar e fazer as pessoas estarem bem, restabelecendo a saúde delas, para que nunca mais elas venham causar danos, não é Eu isso? gosto muito do que eu faço, mas eu não gosto de ver tanta gente lesionada, como você está tendo agora. Né? Doutor, e o que acontece quando a cartilagem acaba? E aí? Então, a cartilagem, ela tem uma vida programada, né? Isso é geneticamente programado. Se a gente começar a pegar aqueles idosos de 80 anos de idade, que correm, que fazem atividade física, você vê eles na linha de chegada, todos eles, sem exceção, têm artrose. A artrose é o desgaste cartilaginoso. Quando a cartilagem envelhece de maneira saudável, só 10% das pessoas têm algum sintoma. E ainda assim são pessoas que estão fora do peso, são obesas. Então todo mundo vai ter desgaste de cartilagem, todo mundo na vida, todo mundo vai ter. O importante é você saber se aquele desgaste ele está ou não dentro da sua faixa etária. Tá? Eu tenho 49, se eu fizer uma ressonância, óbvio que vai vir uma condropatia, grau 2, grau 3. Eu não sinto nada no joelho, eu consigo pedalar, eu subo essa escada, não tem nenhum problema. O grande problema é quando você tem um desgaste muito grande. Pessoas que operaram ligamento, pessoas que perderam menisco, pessoas que romperam a cartilagem e não se trataram. Então, por exemplo, a pessoa saiu para jogar um futebol, torceu, rompeu, fez uma lesão cartilaginosa e não se tratou. A degeneração, o envelhecimento, ele é muito rápido, se não tratado. E aí a gente tem a artrose, entre aspas, doença. É diferente da artrose, envelhecimento saudável. Eita. Falou disso, doutor Adriano. Olha aí, nós temos vídeo, vamos estar mostrando para vocês. E eu gostaria que você falasse isso, narrasse aí a respeito do vídeo. Pode rodar, por favor. Então, esse é um vídeo de uma artroscopia. Aqui em cima a gente tem a patela, embaixo eu estou com um ganchinho na tróclea. Olha o tamanho da lesão cartilaginosa. Essa é uma pessoa que tinha uma doença chamada condromalácia, que ela não se tratou de maneira correta e não conseguiu melhorar com a fisioterapia. Eu acabei operando ela, fiz a membrana de colágeno, que obviamente não vou mostrar cenas de cirurgia, né, que incomoda bastante, mas essa erosão dessa paciente em específico, ela já está praticamente regenerada. Tá? Rapaz. Essa é uma imagem que a gente vê no vídeo. Toda vez que a gente vai operar uma cartilagem, antes de fazer uma incisão e abrir o joelho, a gente coloca a câmera lá dentro, a gente chama de artroscopia. Ai, que nervoso, meu Deus do céu. E a gente documenta a lesão, a gente deixa ela documentada com foto, vídeo, etc.
E aí isso dá uma base de segurança maior para mim, para eu operar ou não. Pode acontecer de eu fazer a artroscopia e falar, não, a lesão não é tão grave e eu não faço nada. Ou pode acontecer de a lesão ser um pouco mais grave e eu mudar o meu planejamento cirúrgico. Doutor, já aconteceu casos da pessoa, vamos botar aí um jogador, né? Tá jogando, aí sofreu aquela lesão forte, várias lesões, e veio uma lesão gravíssima que veio a operar. Tá, ele operou, ficou um pouco de repouso até se estabelecer para voltar a jogar novamente. Já aconteceu o caso dele se arriscar novamente no jogo e ter que operar novamente? Sim. O atleta profissional, a forma da gente encarar o atleta profissional, você está citando o futebol, sim, ele é um pouco diferente, porque o atleta profissional ele tem um tempo de rendimento. Né? Dificilmente você pega um jogador de futebol que vai chegar até os 40 anos de idade jogando de maneira de alto rendimento. Então ele tem um tempo de vida para ele conseguir render e conseguir finalizar a carreira dele. O atleta profissional, a gente tem que fazer um procedimento em que não demore tanto tempo o tratamento e às vezes ele tem que fazer um retorno um pouco mais precoce para o esporte. Por exemplo, o Neymar, a gente viu ele voltando para o esporte dentro de 2 semanas, eu acho, né, depois da primeira lesão. Ele lesionou, não jogou o último jogo, agora jogou as oitavas de final. Se fosse um amador, eu não deixaria jogar. O risco de relesão é muito grande. Sério? Porque a musculatura, ele teve uma lesão de ligamento e a musculatura dele pode não estar preparada para aquele movimento. Ou a rapidez neuromuscular pode não estar sendo suficiente para ele conseguir jogar bola de maneira não profissional, vamos falar de amador, de uma maneira de um rendimento bom. Ele torce, uma lesão que poderia não ser tão grave, ela se torna mais grave. Mas o atleta profissional, a gente acaba muitas vezes, lesões que são cirúrgicas, a gente acaba fazendo um tratamento, entre aspas, um pouco mais paliativo, focando no retorno para o esporte e muitas vezes o tratamento cirúrgico a gente tenta recolocar o mais rápido possível. Só que são pessoas que têm uma bagagem de massa muscular de recovery muito grande. Então isso facilita para a gente conseguir recolocar. Entendi. É isso aí, doutor. Nossa, que matéria, que entrevista maravilhosa que você poder nos proporcionar aqui nessa tarde. Nossa, adorei. Agradeço. Você poder estabelecer tudo. Só uma dúvida, uma dúvida. O mesmo cuidado e esforço que a pessoa tem ao subir uma escada é o mesmo que você tenha também para poder descer da escada, não é isso? Porque tem muitas pessoas que, né, tá subindo o degrau, os caras, seja lá o que for. Subiu, mas quando desce, quer descer numa rapidez, e não é por aí, né, doutor? Na verdade são padrões de contração muscular diferentes. Quando você sobe, você tem um padrão de força que chama concêntrica, que é menos lesivo, e a excêntrica, que é a desaceleração, que é descer a escada, é muito mais lesivo. É por isso que os esportes que têm desaceleração, como por exemplo a corrida, tem muito mais lesão. As pessoas se machucam muito mais na descida do que numa subida, entendeu? E as pessoas acham que é na subida que vão se machucar e esquece que na descida, muito mais na descida tem mais risco, né? Mas agradeço demais aí, tua Eu que disposição. agradeço e eu quero te pedir aí que você deixe os seus contatos, telefone de contato aí, redes sociais, fica à vontade. Tá. A rede social é @doutor.adrianoleonardi, meu site www.adrianoleonardi.com.br